Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos. Este é o canal Cido Assis, eu sou o professor Cido. Hoje, dia 2 de novembro, eu quero convidar você a fazer assim uma importante reflexão sobre a morte. E eu gostaria, inclusive, que nos comentários, que você fizesse o seu comentário, como que você vê a questão da morte, como que você encara a morte. Hoje, dia de finados, né? Já a própria terminologia já vem, né, na expresso, finados. Finados quer dizer um fim, né? Um fim ou um término de uma vida vivida aqui nesse mundo. Por isso, no dia de hoje, muitas pessoas, uma maioria, né, aqui no Brasil, pessoas cristãs, de modo especial, a gente sabe que tem outras religiões também que fazem a mesma coisa, mas costumam ir até o cemitério, tá, para poder fazer a visita aos entes queridos, ou às pessoas, né, que morreram, que pode ser às vezes até amigos também, né, parentes, amigos e assim por diante. Pessoas amadas, né, que durante a vida, num certo sentido, foram pessoas amadas. E aí a morte, ela tem muito essa característica assim da perda, né? A perda do ente querido. E com isso, quando você tem a perda, você tem a saudade que acaba tomando conta, como se uma pessoa que faz uma viagem, né, aqui no mundo enquanto a pessoa está viva, a viagem, né, que uma determinada pessoa faz. Eu dou um exemplo à minha irmã que esteve em torno de 10 anos, né, não me recordo se foi um pouco mais no Japão, mas ela retornou. Ela está aqui, né, no nosso meio. Ou seja, enquanto você está vivo, né, a possibilidade do encontro, mesmo que a pessoa viaje, é muita. Né? Há uma grande probabilidade de encontrar, a não ser que não vai se encontrar porque a pessoa venha a falecer, né? Eu tive um caso de uma irmã minha também, uma outra irmã minha, que ela estava na Espanha, né? Ela foi em busca de uma vida, né? De uma vida melhor, trabalhando na Espanha, e ela teve um AVC, faleceu, né? Morreu lá na Espanha. Então a gente, durante um certo período, até do que aconteceu a morte dela, boa parte de nós, inclusive, não a vimos, a não ser uma irmã minha, que foi até lá, que já estava por lá, enquanto ela estava doente, né, que conseguiu vê-la. A distância é muito grande, não tem como você, né, pelo menos nem ver ali o corpo. Mas enfim, um caso igual esse, não tem condições, né, de você ver a pessoa quando acontece o caso da morte. Por isso que a morte, ela, assim, na cabeça de muita gente, ela tem uma série de significados, né, para muitas pessoas. E aí vai variar muito. Mas há uma relação, que eu diria assim, de uma boa quantidade de pessoas que acreditam que com a morte a pessoa não se acaba. Ou seja, a morte não é um fim término, não é um término total, né, da vida. Tá? A vida, nesse tipo de entendimento, de concepção, ainda teria uma continuidade. Assim, os cristãos, de um modo geral, têm esse tipo de crença, né? De que é o corpo, né, que morre, né? A pessoa mesmo, ela permanece viva, a sua alma. Porque os cristãos, eles acreditam, assim como Jesus Cristo, que morreu na cruz, mas que no terceiro dia ressuscitou. Então, a ideia da ressurreição, né, entre os cristãos está muito presente. E ela deve acontecer, né? Então, a pessoa, todos nós que morremos, um dia nós ressuscitaremos, né? Ou nós ressuscitaremos em Cristo, para a glória de Deus Pai, ou qualquer coisa assim. Ou com essa ressurreição, a pessoa também possa, de repente, ter uma condenação. Mas tudo isso tem a ver com o julgamento divino, que é algo que não nos cabe, por exemplo, participar desse julgamento, né? O julgamento divino,
É um julgamento em que nós não participamos, apesar que nós também fazemos o julgamento, né? Esse julgamento está aí presente em diversos momentos, quando nós ficamos julgando as pessoas, né? Às vezes até quando a pessoa morre, é claro que em grande parte, né, quando você vai num velório, é comum você ver as pessoas comentando que era uma pessoa muito bacana, que era uma pessoa muito boa, que não merecia ter morrido do jeito que morreu, e assim por diante. E aí você vê muita coisa, né? Como outros já podem, de repente, não ter assim, uma boa relação, né, ou ter tido qualquer problema com aquela pessoa, e chegar até o ponto de desejar a sua morte, né? E quando a pessoa morre, parece que é um alívio, né? Estamos aliviados, porque fulano se foi, né? Nos incomodava muito, então foi bom mesmo ter acontecido essa morte. Mas assim, em meio a tudo isso, né? Esse dia, então, é muito assim significativo nesse sentido, de a gente pensar um pouco mais sobre essa questão que em grande parte da nossa vida, é impressionante, nós nos esquecemos, né? Vocês já prestaram atenção que tudo bem, eu acho que não é ruim, né? Não é ruim, porque a gente ficar o tempo inteiro também preocupado com a morte ou qualquer coisa assim, atrapalha muito a nossa vida, né? Atrapalha o que nós precisamos fazer aqui nessa vida, né? Atrapalha a nossa missão, né? A nossa vida em si. Mas eu penso assim que em alguns momentos, a gente precisa dar um pouco de atenção para isso. Não no sentido de desespero, não é isso. Não é um sentido de desespero. Mas a gente dá um pouco de atenção para isso. Pensar um pouco sobre essa morte, né? Para mim, para você, o que é a morte? Quer dizer, ao morrermos, nós vamos, né, sucumbir de vez, nós vamos nos acabar de vez, vai ser um fim mesmo, término, um fim totalmente materializado, porque não acreditando nessa existência no pós-morte, então significa que tudo é matéria, né? Então tudo que, às vezes, a visão que essa pessoa possa ter em relação a ela, em relação a todo mundo, é que todos nós somos matérias, né? Apenas matérias. Então, morrendo, simplesmente vai ser enterrado, né? E você se acabou realmente com a morte. Já não tem mais nada, né? Depois da morte. Vocês sabem que existem os ateus, né? E os ateus e as ateias, né? Que não é uma novidade. Isso já existe há muito tempo, né? O ateísmo. E pensadores, inclusive dentro do campo da filosofia, fundamentou, né, o ateísmo. Eu vou dar só um exemplo aqui para vocês. O Jean-Paul Sartre, que é um filósofo francês, né, do século XIX. O Jean-Paul Sartre, ele escreveu uma obra chamada O Ser e o Nada, né? E ele vai assim fazer umas reflexões muito interessantes lá sobre a morte, dizendo, por exemplo, que a morte é uma negação, por exemplo, da vida. A negação da vida é a morte. E é interessante porque, assim, o Sartre, que é um dos principais mestres, né, de uma corrente da filosofia que é o existencialismo, aí é bom que a gente entenda que na corrente do existencialismo não existe apenas o ateísmo, tá? Existem existencialistas cristãos, tá? Mas de um modo particular eu estou trazendo aqui o Sartre, porque o Sartre, ele se declarava, né, ele se declarou, né, durante toda a sua vida como ateu, né? Que não acreditava em Deus, que ele até chegava a dizer que Deus foi uma invenção humana, né, do pensamento humano. Que Deus, a existência de Deus é uma existência aqui da minha mente, né? Que Deus só existe aí, tá? No meu pensamento. Esse Deus real não existe, não há esse Deus, tá? Dentro de uma concepção sartriana. E ele vai falar do desespero, da angústia, né? Em que em um determinado momento da vida, né? Da história humana, qualquer coisa assim, quando o homem entrou nesse desespero, entrou nessa angústia profunda, quando esse homem ele não tinha aonde recorrer, nada do que recorrer, então é o momento que ele recorre a Deus. Ou seja, esse Deus que não existe, tá? Só vai então existir no meu pensamento. Há um entendimento de que quando a pessoa, ela, por uma
alguma coisa que de repente possa acontecer é estar em alto mar, por exemplo, no mar mesmo, no oceano, num navio, qualquer coisa. O navio, de repente, ele afunda. E a pessoa está no oceano, não tem aonde nada que possa salvá-la, né? Então, nesse momento, a pessoa vai pedir a Deus que o socorra, né? Veja que eu estou aqui, não estou defendendo o ateísmo, tá? Calma lá. Algumas pessoas, nossa, o professor já está defendendo o ateísmo. Não é isso. Eu estou aqui mostrando para vocês que esse tipo de raciocínio existe. Bom, então a morte, dentro de uma concepção do existencialismo, seria, sim, um fim, um término total, né? A pessoa morre, então ela acabou, né? Já não vai existir mais. Porque, igual dentro de uma concepção sartreana, parte-se do princípio de que a existência, né? Porque é a existência que precede a essência, essa é o que é muito dito, né? Dentro de uma concepção sartreana, a existência precede a essência, ou seja, significa dizer que o que vem primeiro é a existência. Então, dentro de uma concepção do existencialismo, por isso que já tem esse termo mesmo, existencialismo, porque o que importa é a existência. E é essa existência da qual eu me deparo aqui, né? Sido, tá? Que teve um nascimento, se desenvolveu, né? Teve as fases, né? Que eu cheguei até agora, onde eu estou aqui nesse momento, com 57 anos. Então, esses 57 anos é o que importa dentro do existencialismo. É essa vida existencial de quando eu nasci e até onde eu cheguei. O dia em que eu morrer, ou seja, a morte é uma negação total da vida, né? Então, não há vida após a morte. Esse é um entendimento sartreano. Queria até expor isso para vocês. Tem outros, né, pensadores que já pensam diferente. Você pegar por exemplo, do período medieval, nós vamos ter uma gama de pensadores, chamados pensadores cristãos, né, de filósofos, teólogos e filósofos cristãos, que também eles vão tratar sobre a questão da morte. E como cristãos, filósofos cristãos, essa coisa toda, eles seguem, né, aquilo que disse Jesus, né? Ou seja, a ressurreição. Dentro de uma questão mais teológica, trata-se da ressurreição. Ou seja, quando a gente fala da ressurreição, então há uma vida após a morte. Aí dentro do sentido cristão, então, a morte não é um fim, né? Não é um fim eterno. Tem pensadores assim tão importantes quanto Santo Agostinho, né? Santo Tomás de Aquino, que eles vão tratar exatamente sobre essa parte da ressurreição, inclusive aquela questão que é discutida também dentro do cristianismo, que é a santidade. O Santo Agostinho ele vai falar muito bem sobre a importância da santidade, né? Essa vida santa, né? A vida santa ou a vida de santidade, ela faz parte, tá, de uma vida que vai dar um sentido, inclusive, a essa vida, a essa santidade, que num certo sentido nós poderíamos até dizer, até chegar a uma conclusão, com outros filósofos que acabam pegando um pouco a linha agostiniana, mas transforma isso dentro do campo da filosofia, de uma filosofia racional, do que nós vamos chamar de moral, né? A vida boa, então, a vida que tem sentido, né, no mundo, que você possa, inclusive, dar sentido a essa vida, tá? É essa vida dentro do campo da moral. Ou seja, uma vida moralmente boa, tá? Quando a pessoa ela passa durante a sua vida se preocupando de um modo muito especial com a moral. Isso não significa, nesse ponto aqui, que a pessoa tem suas quedas, que a pessoa tem seus problemas, né? Não é isso. Mas em grande parte da sua vida, ela procura viver bem. E esse viver bem, que a gente está dizendo aqui, o que seria esse viver bem? Ser uma pessoa boa, uma pessoa que se preocupa, por exemplo, com os semelhantes, né? Que se preocupa com os outros. Uma pessoa que procura ajudar o próximo, né? Uma pessoa que está preocupado com o mundo, mas não com os bens materiais do mundo. Está preocupado com a melhoria, por exemplo, de condições de vida da população, das pessoas, do outro. Ou seja, essa pessoa não é uma pessoa egoísta, ela não fica o tempo inteiro pensando em si mesma. Ela tudo aquilo que ela tem de bom, né? Ela também
ela deseja que as outras pessoas também tenham esse lado bom, não apenas ela, né? Se ela tem uma vida boa, se ela tem uma vida que tem até um pouco de riquezas e tudo mais, então o desejo dela é que todas as pessoas em todos os lugares pudessem também ter essas mesmas condições. E por isso, ela luta, né? Ela luta por justiça social, tem o seu engajamento dentro do campo da política. Quando eu falo assim, o engajamento, você não precisa ser político, né? Mas o engajamento de trabalho, né? De trabalho participando de movimentos sociais, por exemplo, isso é importante, né? É bom a gente conhecer assim, os movimentos sociais, porque existem movimentos sociais tanto na sociedade como um todo, fora da igreja, por exemplo, fora da religião, como dentro da religião. Dentro da própria religião, na Igreja Católica, a gente sabe muito bem que nós temos uma diversidade de movimentos sociais, né? Então, o objetivo, quando a pessoa participa, quando ela está junto, ela luta, ela dá o seu grito, por exemplo. Quando a gente está falando do seu grito contra as injustiças sociais que são praticadas contra as pessoas mais pobres, mais sofridas da sociedade, né? Então, em tudo isso que eu estou falando para vocês, quando a pessoa está envolvida, né, nesse campo, né, que é um campo que eu acredito muito, né, porque uma linha que eu defendo, que eu sempre defendi e defendo até hoje, é a da teologia da libertação, né? É o da SEBS, que é a Comunidades Eclesiais de Base. Esse é o campo em que eu acredito dentro do campo religioso, né? Porque eu não me considero de maneira nenhuma uma pessoa ateu, né? Ateia, uma pessoa ateia. Eu não sou ateu, né? Não comungo com o ateísmo. Eu acredito em Deus, acredito também numa vida após a morte. E isso daqui, quando eu estou dizendo para vocês, quando a gente, né, vive uma vida dessa maneira, de participações, de luta, né? Quando eu estou falando de luta, é bom entender, tá? Luta aqui vem no bom sentido. Luta aqui é quando, por exemplo, você participa de uma greve, tá? Quando essa greve ela tem muito sentido, né? Porque a gente precisa ver o sentido da greve também, porque ela tem um sentido de ir contra, né, uma perseguição que uma determinada categoria de trabalhadores estão sofrendo, por isso está acontecendo a greve. Então, quando você entra nesse campo de vida, né, de luta, de trabalho e tudo mais, em favor dos mais necessitados, aí você começa a dar um sentido na vida. A vida, ela passa a ter um outro sentido. A gente tem que entender que não é apenas para poder, bom, a gente faz tudo isso porque Deus está nos vendo, Deus precisa me ver, eu como uma pessoa educada, como uma pessoa... Não, não é por conta disso. Não é porque Deus está nos vendo, né? Mas é porque é preciso, né? O mundo só vai ser melhor quando nós nos unirmos, quando nós, de repente, chegarmos a um entendimento em que todas as pessoas, não apenas um grupo de pessoas seleta dentro da sociedade, tem direitos à vida, direitos a viver bem, quando nós chegamos a um entendimento de que todas as pessoas na nossa sociedade têm esse mesmo direito. Direito à vida, direito à saúde, direito a um bom tratamento, direito a ganhar um bom salário, direito a comer, direito, se eu sou uma pessoa que vou num clube, vou me divertir, por que só eu, né, que tenho esse direito? Porque aí vem a meritocracia, né, porque eu mereço, porque eu estudei muito, eu trabalhei, né, muitas vezes a pessoa nem trabalhou tanto, mas, né, tá ali, né, ele acha que tem, o outro lá, ele não tem, porque não trabalha, porque não corre atrás, porque não sei o que, essa coisa toda. A gente sabe que tem muita gente realmente que é acomodado. A gente não defende o comodismo, né? Eu não defendo o comodismo. A gente não pode confundir as coisas, né? Todos nós temos que lutar no campo ou no tipo de vida, tá? No tipo de situação em que a gente se encontra. A gente precisa lutar, batalhar. A vida, na realidade, é uma luta constante, é uma batalha. Essa batalha que eu tô falando é batalha de guerra, tá? Não vai pensar na guerra que tá acontecendo lá em Israel. Não é essa batalha que eu tô falando. É essa batalha de você arregaçar as mangas, de você, sabe? Sair do seu mundinho, levantar da cadeira, tá? Ir para as ruas, por exemplo, quando precisar. E assim por diante. Essa que é a luta que a gente fala, tá? Então, quando você trabalha nessa perspectiva, tem um outro sentido a vida. Para mim, a vida ela vai tendo muito mais sentido, até enquanto mais eu vou envelhecendo, não vou ficando tão preocupado, inclusive até com a morte. Outra porque acredito na vida após a morte, não acredito no fim término, como eu falei para vocês.
Então, nós vamos então vivenciando, levando essa vida. E da mesma forma, eu vou dizer para vocês, o trato da gente com relação até a entes queridos e tudo mais que morrem, acaba diferenciando. A saudade está aí, mas a gente está sempre acreditando que essas pessoas queridas, minha mãe, meu pai, né, meus dois irmãos, que eu tenho já dois irmãos que já se foram, minha irmã, a Luzia, né, também que já se foi, acredito que eles nos ouvem, eles nos acompanham, eles sabem, né, das nossas, nos acompanham no dia a dia. Então, quando você acredita dessa maneira, o entendimento é outro, é totalmente diferente, né? É isso aí. Então, quero desejar, né, a todos e todas vocês que nesse dia, dia de finados, né, que vão fazer visitas. Eu também, mais tarde, vou fazer visita aqui ao sogro e a sogra, que na minha cidade é o sogro e a sogra que estão aqui, né? Mais outros amigos também que estão aqui. Os corpos, né? É enterrado. Não é a pessoa em si. A visita, ela é mais simbólica, né? Ela é mais simbólica, tá? Um grande abraço. Assuntos como esse a gente traz, vamos sempre trazer aqui para a nossa reflexão, tá? Que é importante também a gente pensar um pouco sobre isso. Até a próxima.